Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saúde e Direito Podcast, o nosso 15º episódio. Tem hora que eu nem acredito, Felipe, que a gente consegue tirar um episódio por semana aqui do papel. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Acho que eu tô com medo, vou ficar olhando pro relógio aqui, porque eu acho que senão a gente conversa umas 3 horas. Viu? A gente passou meia hora conversando antes aqui do episódio. Doutora Joyce Moura, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu prefiro que você se apresente, diga quem você é. Primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui para falar sobre saúde e direito, que é um tema tão interessante, né? Maravilha. Então, me apresentar. Vamos então, lá. Sendo bem direto ao ponto, assim, eu sou professora e pesquisadora na área da saúde. Essa é a apresentação simples, agora vamos abrir os colchetes. Para a gente dar a ficha técnica, eu fiz o bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Genética, ali na Estadual de Feira de Santana, que é meu amor, o UFES, eu te amo muito. E depois fiz o mestrado em Medicina e o doutorado em Ciências da Saúde pela UFBA. Só isso? Aí agora eu tô fazendo um pós-doutorado também, porque, né? Professor, Estudou quando começa, pouco. não quer parar, né? É curioso entendo. por natureza. Eu acho que eu sou uma curiosa por natureza. Perfeito, maravilha. Olha, pessoal, acho que hoje o assunto vai mesclar quase tudo que a gente já falou aqui nesses 14 episódios, né? E eu vou também usar esse episódio em benefício próprio, vou tirar as minhas dúvidas enquanto pai. A gente está conversando aqui sobre os assuntos polêmicos, mas vai ser muito legal. E eu costumo sempre começar o nosso bate-papo aqui, doutora Joyce, como prefere? Joyce. Perguntando muito assim, olha, no seu dia a dia, né, obviamente como uma professora, né, pesquisadora, certamente sua atividade se divide entre lecionar e pesquisar, mas a pesquisa, ela certamente passa por, apesar do método, né? Sim. Por momentos de divagação, né? A contemplação, há quem diga também a própria meditação, né? Uhum. Mas falando sobre o seu dia a dia, né? Certamente você na sala de aula tem que destruir vários mitos para os seus alunos, você deve destruir alguns mitos que você mesmo constrói dentro da sua pesquisa científica. Você poder falar um pouquinho mais sobre as suas linhas de pesquisa, sobre o que você seleciona hoje na faculdade, enfim, fique à vontade. Vamos lá. Então, trabalhando com pesquisa mesmo, assim, ao longo desses 20 anos, eu tenho 20 anos de formada, fiz 20 anos em fevereiro, né? Então, realmente, eu me concentrei muito em estudar doença tropical negligenciada. E aí parece que é um pouco vago isso, mas ela está aqui no meio da gente todo dia. Então, leishmaniose é uma delas, né? Então, a leishmaniose, conhecida como ferida brava, é uma úlcera que não cicatriza nunca, que não dói, e que ela é muito mais comum em áreas que têm produção agrícola. Então, eu trabalho com essa doença há 20 anos, mas não apenas com ela também, não apenas doença parasitária, né? Então, doença também causada por bactéria, como hanseníase. Hanseníase é a doença que antigamente era conhecida, chamada como lepra, e a gente não usa mais, né? Tuberculose. E, enfim, a gente tem também uma linha de pesquisa que é HTLV, que já é uma doença viral. Então, de forma geral, doença infecto-contagiosa, né? Infecciosa em geral. Então, essa é a minha atuação. E aí, você me pergunta como é, assim, o dia a dia, como é que começa essa... Tudo começa com uma ideia, né? Eu acabei de falar que eu sou muito curiosa e acho que isso tem em comum o pesquisador e o profissional do direito, né? O advogado e o profissional do direito. Ele tem que gostar de investigar o negócio, tem que ser resiliente. Vocês têm que ir naquele papel ali, tem que procurar na entrelinha onde você pode encaixar, não é verdade? Para fazer uma contestação. Sarna para se coçar, inclusive. Pronto, vive disso. Vive de resolver problema. Exato. O pesquisador vive de resolver problema. Tem um problema na situação, na área da saúde, e que até agora não se descobriu muito bem como é que a gente faz para identificar o mecanismo daquele organismo que causa aquela doença. Então, a gente vai mergulhar naquilo ali para tentar resolver o problema. Provavelmente vai demorar muitos anos essa investigação. Obviamente, a gente precisa aprender do zero aquilo ali. Que foi diferente na época da Covid, porque tinha o mundo inteiro trabalhando junto, olhando para o mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então, claro que as coisas se aceleram, né? Mas, em geral, a gente tem esse olhar de detetive, que tem que ser curioso, que precisa ser resiliente. E tudo começa, realmente, Rivalino, que é com a ideia na cabeça. E a gente volta ali para aquela biologia inicial, soma isso com o que a gente já entende de medicina e vai criar uma hipótese. Então, trabalhando com a hipótese de que os indivíduos que geralmente não respondem bem a um desafio de antígeno, talvez eles respondam menos ao tratamento. Então, o que é que vocês acham disso? E os especialistas discutem, a gente escreve essa hipótese, a partir dali a gente traça objetivos que a gente vai atrás deles e começa a experimentar na bancada. Então, a gente pode fazer isso testando em animais ou já num momento mais avançado isso, né? Depois você vai para os ensaios clínicos, onde você vai fazer de fase 1, fase 2, fase 3,
testando já em humanos com toda a segurança, depois que você já fez todos os protocolos éticos e que precisavam ser seguidos. Então, a atuação é nesse sentido, né? Eu acho que não tem como não perguntar sobre a vacina da Covid, porque obviamente a gente sabe que as outras pandemias, óbvio que um momento muito distante da nossa realidade, as vacinas demoraram muitos anos para serem formuladas, e no caso da Covid foi realmente um negócio assim muito express, né? Sim. Claro que hoje em dia já se fala muito menos sobre a eficácia, porque, né, hoje já não se vive uma pandemia e tal, mas eu fico imaginando o esforço que não foi feito. Claro que tinha muito investimento ali e os olhos do mundo sobre aquele problema, mas a população na época tinha muito receio. Poxa, mas ninguém testou, você falou agora de teste em humano, então vamos tentar tenta me explicar aí como é que na prática funciona isso, né? Uhum. Você falou que vocês vão para bancadas, vão fazer um teste ali e em tese aquilo está pronto para ser aplicado no ser humano. Como é que funciona basicamente? Como é que vocês conseguem ter essa convicção? Quais são os padrões de segurança que o ser humano, ou melhor, que a ciência estabelece para que a gente consiga, de fato, colocar no mercado uma vacina? Perfeito. Então, no Brasil, a gente tem uma agência reguladora que é uma das mais rigorosas do mundo. E acho que é muito importante a gente começar falando isso, porque ainda tem muito essa coisa do brasileiro achar que tudo que vem de outros lugares do mundo é sempre melhor do que o nosso. A síndrome do vira-lata. Né? A síndrome do vira-lata, perfeito. Então, é sempre importante a gente começar dizendo que a nossa agência reguladora, ela é a Anvisa, né? Ela é simplesmente topo de cadeia e ela é autônoma, e não é porque aprovou nos Estados Unidos, que é uma outra agência reguladora que funciona por leis completamente diferentes da nossa, aprovou que no Brasil vai aprovar. A gente tem os nossos próprios critérios para admitir aquilo ou não. E posso te dizer com toda segurança, 20 anos mergulhada nisso, que a gente tem, de fato, um alto rigor, uma exigência muito elevada. Isso é no mundo todo, claro, sem dúvida alguma. Ainda mais quando você parte para fazer teste em humano. Porque o teste em humano, ele já chega depois que você já tem 10 anos trabalhando com aquilo. Então, a gente vai chegar na Covid já. Mas, primeiro, lembrar de que quando a gente começa com os testes in vitro, que é você trabalhar numa placa de Petri no laboratório e você fazer testes com células isoladas que você pode até tirar do organismo humano, colhe o sangue, separa essas células em maquinário, coloca numa placa de Petri e aí você vai colocar ali adjuvantes, medicamentos e outras coisas e ver como aquilo reage, tanto com o patógeno a ser testado, nesse caso o vírus da Covid, quanto com possíveis medicamentos, teste terapêutico para ver como é que vai ser o medicamento. Começa na placa de Petri, depois disso você transfere para as que se conhece popularmente, então vou usar como as cobaias, né? Que são os animais experimentais, são os estudos experimentais. E só depois que você fez isso, geralmente já passou aí uns 5 anos, você chega para iniciar ali os testes em humanos, e isso é extremamente rigoroso. E os testes em humanos, ele também tem etapas a serem seguidas. Então, tem o de nível 1, nível 2, nível 3. À medida em que você aumenta, você só pode passar para a próxima fase quando você consegue segurança e eficácia. E isso tem que ser muito elevado, então acima dos 85%. Você começa testando em 100 pessoas, se passa para a próxima etapa, você pode subir então ali para 500 pessoas, e na próxima etapa você vai para 1.000 pessoas. Então você vai ampliando esse funil, porque a gente precisa pensar que população é epidemiologia. Então é claro que a gente sabe que o que é bom para a imensa maioria, vão ter pessoas que não vão responder bem, porque somos todos, embora pertencentes à espécie humana, diferentes uns dos outros, e a gente guarda particularidades. Mas na epidemiologia e a medicina trabalha com a média da população. Então, quando um medicamento sai e ele é liberado, ele funciona e ele tem alta performance e eficácia. Se ele informa que é de 80%, isso na média da população, 80% vai se beneficiar. Certo? E tem um outro indivíduo que não responde à vacina. Quantos indivíduos hoje, vamos pensar, antes da gente finalizar com Covid, tomam a vacina de hepatite B e não soroconvertem? Quer dizer, eu tomo a vacina de hepatite B para ficar protegido contra o vírus da hepatite B se eu me infectar. Concorda? Perfeito. Porque eu vou fazer um desafio antes, meu corpo vai ter tempo de produzir esses anticorpos, então em algum momento, se eu for infectado, meu corpo já vai saber se defender para que eu não evolua fazendo uma forma grave de doença. Esse é o racional de uma vacina, de por que a gente toma a vacina para se proteger. Então a Covid seguiu todo esse rigor, mas ela se vale da situação de que já temos toda a tecnologia pronta. A gente não foi reinventar a roda. Lá atrás, quando Jenner, que é o pai da imunologia, ele criou a primeira vacinação, foi feito de uma forma com que ele tinha. A gente não pode também fazer anacronismo aqui, né? Naquela época, o nível de tecnologia, de recurso que se tinha, era topo de cadeia. O que é que ele tinha? Eu vou testar. Eu estou observando aqui umas vacas, uns seres humanos, estou vendo que os indivíduos estão aqui com varíola, né? E varíola é uma doença grave, do ortopoxvírus, que é, inclusive, bastante semelhante ao que a gente está vendo aí do mpox, que está se falando muito em alta hoje aqui, né?
com surtos acontecendo ali na África, chegou casos em São Paulo, que geram lesões na pele. Então, na época, a varíola, ele observando isso, então como é que ele foi observar? Como é que ele poderia transferir aquela imunidade de um organismo para o outro? Ele foi injetando nas pessoas, de fato. E ele é o pai da imunologia, porque se utilizando dessa forma tão arcaica, naquela época não era o que ele tinha de recurso e era o mais avançado. Né? Quando você chega na Covid, a gente já tem uma medicina moderna jovem, mas com o topo de tecnologia que a gente tem, tudo já formado. Então, toda a tecnologia de criação de vacina está ali. A gente não teve que partir do zero. O que a gente teve que fazer foi pegar o vírus, entender o vírus, de que forma eu pego o pedaço desse vírus, que ele não vai gerar a doença, a patologia no indivíduo, mas ele vai conseguir despertar a resposta imune e produzir anticorpos para poder nos proteger. E é exatamente isso que é feito, com várias tecnologias, algumas usando DNA, outras usando anticorpos, mas todas absolutamente seguras. Vacina está disponível e o Ministério da Saúde do Brasil disponibiliza várias vacinas para a gente que são absolutamente seguras no mundo. Em muitos lugares do mundo, a maioria não oferece a quantidade de vacinas que a gente tem aqui. Então, realmente, nós temos um grande plano de imunização populacional que nos levou a ficar livre da poliomielite. E agora a gente vê catapora voltando, porque os pais deixaram de vacinar suas crianças. Não precisa ter dúvida de vacina. A vacina é absolutamente segura. Não, maravilha. A gente estava conversando um pouco antes aqui sobre a questão da divulgação científica, né? E aí eu acho que com o fortalecimento das redes sociais, que é um movimento sem volta, obviamente, tem muita informação. Sim. Né? Informação sem curadoria. Sim. Não é por isso que a gente vai para a faculdade, inclusive, para ter curadoria, né? Porque a informação ela está disponível para todo mundo. O que você acha desse movimento? Como você enxerga? Eu acho que você é uma grande produtora de conteúdo, você produz sempre conteúdo também, né, nas suas redes sociais. Então, obviamente, acredito que você acredite no potencial que a rede social tem para trazer conteúdo de informação, conteúdo relevante para as pessoas. Mas quais são assim as ressalvas que você faria? O que você diria para quem está em casa hoje? Tomar cuidado, não tomar como verdades absolutas tudo que é dito na internet. Perfeito. Acho que sua observação, na verdade, é quase que uma aula de como o indivíduo se comportar, né? Não tomar como verdade tudo que se vê na internet. Porque eu sou um entusiasta da tecnologia, sou um entusiasta de redes sociais no sentido delas poder ser usada para divulgar a ciência. Contudo, entretanto, todavia, precisamos ter muito critério. E isso é o que tem nos pegado muito. E aí o direito entra. Né? A gente está vivendo um momento de muita cobrança da regulamentação das redes sociais e perpassa muito por isso. Porque quando você coloca um microfone e uma câmera que te abre uma janela para o mundo, você permite que todas as pessoas falem tudo o que elas querem. O que é bom e é democrático, por um lado. Por outro, a vida é sempre isso, é uma dualidade do positivo e do negativo. O lado negativo é que ela dá voz a pessoas que não têm lugar de fala, que não teriam propriedade de falar sobre aquele assunto, e acabam divulgando informações que são não apenas falsas, como prejudiciais para a população. E aí você vê o movimento antivacina, que ele começa lá na Europa, vai se divulgando no mundo inteiro e atinge o Brasil, que era exemplo de imunização, a gente acabou de falar, vê sua imunização de catapora, de varicela, cair. E a gente voltar de novo à ameaça de uma doença que é absolutamente prevenível. Então, muito embora eu seja um entusiasta e eu goste, eu penso que essas leis precisam chegar para regulamentar a rede social urgente e para que isso, de alguma forma, fique muito bem desenhado para nós ali, enquanto cidadão comum, entender de que aquilo é uma vitrine, aquilo é uma janela, mas se eu vou me consultar com um profissional, eu preciso saber qual é a ficha técnica daquele profissional. É como a gente começou falando aqui comigo. Eu me apresento, eu sou professora e pesquisadora. Tá bom, mas vamos ver a ficha técnica. E aí você precisa procurar a ficha técnica desses indivíduos para saber se o que ele fala, aquilo de fato tem lugar de fala. E o tempo de hoje, né, Rivalino, não favorece muito, porque é tudo muito rápido. Você passa o dedinho 30 segundos, não me interessou, não liberou dopamina, eu passo adiante. Tem uma coisa que eu acho interessante você falando isso aí, que é o seguinte. Às vezes o cara fala assim, estudos apontam, e aparece, aparece um recorte em 2 segundos. Adorei. Que, primeiro, você não sabe se de fato o estudo está confirmando aquilo. Às vezes o estudo até aponta, olha, de fato, por exemplo, um assunto totalmente aleatório aqui. Exercício em jejum queima mais gordura, por exemplo. Talvez essa frase não seja mentirosa, não seja falaciosa, mas sim, o quanto ele queima mais gordura
também é relevante para entender se aquilo faz sentido ou não, né? Perfeito. E isso não dá tempo de falar ou as pessoas realmente não querem Escolhem não falar, né? Escolhem não falar por 2 motivos. Primeiro porque, por exemplo, no Instagram é impossível você ser profundo, né? Você não tem tempo para ser profundo. Não. Às vezes você até quer, mas se você quer ser profundo no Instagram, você não vai ter o alcance que você almeja. Aí, pô, eu quero vir pro YouTube, eu quero assistir um podcast, aqui a gente vai conversar 1 hora. Aqui a gente consegue ser mais profundo nessa abordagem e, obviamente, menos pessoas vão ficar para assistir 1 hora. Né? As pessoas não têm tempo para se consultar. Não. É por isso que, inclusive, nós fazemos cortes aqui, justamente para tentar motivar as pessoas a saírem do corte. Pô, deixa eu ouvir aqui, deixa eu ver o que a doutora Joyce tem para falar para a gente durante essa 1 hora aqui nesse episódio. E eu percebo que, em relação a essa questão da regulamentação, né, de rede social, é óbvio, é um tema muito sensível, né? Porque as pessoas acabam politizando o tema, que não é meu objetivo aqui da minha fala. Mas para você fazer um celular, você precisa fazer um número, telefone, um chip, você precisa deixar o seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência. Por que não para uma rede social, né? Excelente. Então existem, acho que não é nem... Você não precisa ser extremo. Existem alguns cuidados que você pode ter para identificar os responsáveis. Hoje em dia existe a verificação de fato, que algumas redes sociais já têm, que é uma espécie de... uma comunidade que cuida de verificar se aquele fato que foi dito é verdadeiro ou não. Fake. Chama até fato fake. Exatamente. Né? Então, acho que talvez caminhar por esse universo dessa forma possa fazer sentido. Mas eu sei que eu não sou estudioso desse assunto, mas eu acho que assim, o direito ele deveria entrar só realmente onde não tem jeito. Né? Eu acho que a gente tem como chegar em soluções que não precisem ser tão extremas, né? Nem para criar censura, mas nem também para deixar tudo ser dito do jeito que se quer, né? E aí alguns vão falar que eu estou sendo aqui a favor da censura, né? Outros vão dizer que não tem como, né? É complicado agradar todo mundo. É o que você está dizendo aí sobre o artigo, a mesma coisa se aplica à sua fala. Então, vai ter gente que vai te adorar e vai te colocar no pedestal, vai ter gente que vai puxar teu tapete e dizer que você está sendo antiético, enfim. Exato. E contra a democracia, e lá vai. A gente tem que conviver com isso, não tem outra alternativa. Então, quando você chama atenção para um vídeo que aparece, ele diz assim, olha, aqui nesse estudo a setinha aparece 1 segundo, pronto. 1 segundo. Não, mas ele disse que tem um estudo ali. Se você não fez o print, é bom, porque você volta mais uma vez, o algoritmo vai gostar pra você printar de novo. Então, você vai tentar umas 10 vezes printar ali, né? Exatamente. A verdade é, Rivalino, que existe estudo publicado hoje no mundo para tudo. Exato. E a imensa maioria tem 0 impacto científico e relevante, de fato, na medicina. Então, é aquela história. É a mesma coisa de eu escrever um artigo sobre a censura. Eu Rivalino, vou sentar lá, vou escrever um artigo. Você vai achar onde publicar. Pronto, vai achar onde publicar. Exato. Inclusive, até com um impacto razoável. Estou falando sobre a área da saúde, que a gente precisa se preocupar muito com qual é o nível de impacto daquela revista, né? Que ela é séria e revisada por pares. E isso é anônimo, é um processo anônimo que acontece para você conseguir realmente publicar o seu estudo. Quer dizer que especialistas da área vão avaliar aquilo ali profundamente. Mas é aquela história, existem as chamadas revistas predatórias, que elas inclusive convidam você para publicar e às vezes até de alguma forma te dão benefícios, te pagam para que você publique aquele artigo e que você possa falar sobre tal suplemento. Suplemento é outro assunto super interessante de divulgação científica para falar, né? Legal. E aí o indivíduo vai e faz isso. Então, se você procurar, e aí eu quero muito encontrar um artigo que fale muito a favor do enema de café, que a gente estava falando há pouco tempo de mecanismo de detox do organismo. Você sabe o que é enema de café, Felipe? Então, a doutora Joyce vai explicar aqui o que é o enema de café. Se você disser que quer pesquisar, vamos procurar aqui. Já jogar lá, vai aparecer um bocado de artigo publicado. Pesquisa aí, pessoal. Enema de café. Enema vocês vão de entender. Café. Vamos conversar sobre isso. Vai aparecer uma lista de artigo publicado falando positivamente dos efeitos do enema de café. Mas o que é o enema de café, né? Então, a grosso modo, é você inserir água e pó de café pelo ânus com o objetivo de realizar uma desintoxicação no corpo. Dê risada, Felipe, pode rir. Ó, se tomando o café via oral você já fica agitado, imagine através de enema de café. A agitação poderia ser até o mínimo, né, que a gente falaria aqui. Mas vamos pensar sobre isso. O organismo humano, ele tem um órgão que é perfeito para fazer a desintoxicação. Seja ela farmacológica, seja porque o indivíduo ingeriu álcool, seja porque ele tomou suplemento demais. O fígado, ele vai fazer o processamento e ele vai desintoxicar esse corpo. Mas aí cria uma moda e cria uma demanda de mercado, que é você viver em função de desintoxicar seu corpo ou também de desinflamar, né? Tá muito na moda. Ah, meu Deus, a gente ouve isso toda hora, né? O tempo inteiro.
Então, o indivíduo diz que você usando o café ele é excelente para fazer essa limpeza. E na hora que você faz o veneno, você se sente mais leve, promove uma limpeza e desintoxica seu corpo. Na verdade, o que esse procedimento vai fazer é tomar seu dinheiro, porque o valor é elevadíssimo. Apenas. Se você acha o café expresso do shopping caro, exatamente. Experimente um enema de café. E eu sou absolutamente aficionada em café, adoro, né? Então, por favor, gente, o café a gente toma por via oral, mas a gente não faz um enema de café, não faz sentido nenhum. Deixa o indivíduo mais pobre, não oferece benefício, o principal de tudo. Quando o indivíduo diz assim, olha, vou fazer, né? Porque afinal de contas, o meu coaching ou o meu terapeuta alimentar, sei lá, quem indicou e eu confio nessa pessoa, eu vou fazer, é o que a gente acabou de falar, pesquisa em outro lugar que não seja rede social. Tem o currículo dele, tem o registro daquele profissional para você ver o que ele está falando e tem muita informação positiva disponível antes de dar esse passo. Porque quando o indivíduo diz assim, se bem não fizer, mal não faz, é outra coisa que a gente da divulgação científica pode aproveitar para poder desmistificar. Não é verdade. Você às vezes está fazendo aquilo ali e ele não vai fazer bem para você e ele pode fazer mal. Então o indivíduo chega saudável para fazer um tal de enema de café. Qual a procedência dessa água que o indivíduo está injetando no ânus? Qual a procedência desse café? Esse café cheio de bactérias e fungos e o indivíduo está injetando no ânus. Não, se ele bem não fizer, ele pode te fazer mal, ele pode levar a óbito. Eu lembro de uns chás de hibisco, que eu acho que são até no Fantástico, isso, uma influenciadora, eu acho que ela começou a fazer uso, inclusive acho que tinham tantos fungos ali, bactérias, que ela acabou morrendo. Olha aí. Eu não me recordo agora quanto tempo tem isso, mas você me falou agora sobre essa questão de procedência, pode fazer mal, eu lembrei disso. Depois, quem, enfim, estiver assistindo e lembrar desse caso, coloca nos comentários aqui. Mas eu lembro que isso estava no Fantástico. Esse é um exemplo maravilhoso. E ele lembra um outro que muita gente pode lembrar, né? Que o professor Drauzio Varela fez há muito tempo, falando sobre os chás. Né? Você está falando do hibisco especificamente, eu não lembro desse caso, mas eu vou pesquisar hibisco, quando eu chegar em casa. Mas eu acho que tinha uma coisa de hibisco. Mas entrou numa moda a história de um chá verde. Um chá verde, vamos tomar um chá verde, que ele é detox também. A história do detox que eu te falei, que cria uma demanda de mercado, sim, né? Vamos fazer um detox desse corpo, então o chá verde ficou muito em moda. E aí você tem ali uma série de compostos. É importante lembrar que a medicina evoluiu, a farmacologia evoluiu, pegando produtos da natureza, porque na floresta a gente tem uma série de componentes farmacológicos nas plantas que nós fazemos uso. Então, só para poder contextualizar o pessoal, por exemplo, o ácido acetil salicílico, o famoso AS, que se usa muito como antitérmico e tratamento contra dor, né, por exemplo. Ele vem da planta, de uma árvore, do salgueiro. O salgueiro é uma árvore que ela libera um sal na sua casca, na casca do tronco, e esse sal é um sal que tem essa propriedade, né, de baixar a temperatura e de bloquear a dor. A gente usa o AS no nosso dia a dia, já produzido dentro dos laboratórios. Então, vem das comunidades tradicionais você fazer o uso dessa floresta, dessa planta, desses chás de infusão como forma de tratamento. Se não para tratar determinado tipo de doença, pelo menos para nos ajudar no desconforto que a gente tenha. Vamos pensar, deu uma diarreia porque comeu alguma coisa errada, tem um chazinho que a avó sempre explicava ali para a gente tomar, melhora a dor no abdômen, né? Te ajuda você também a ficar mais hidratado. Tem vários deles que são ótimos. Mas aí vamos então tomar o chá verde e com isso você coloca plantas que têm um efeito que são hepatotóxicos, ou seja, vão atacar o fígado, que é o principal órgão de limpeza do nosso organismo. Então, o que o indivíduo está dizendo que é detox, muitas vezes é tóxico para o fígado. E o professor Drauzio, ele foi numa comunidade tradicional na Amazônia para mostrar sobre isso. E ele trouxe dados da epidemiologia, quer dizer, mostrando o que aconteceu na população em geral, o número de falência de fígado que subiu assustadoramente, porque as pessoas estavam tomando o chá verde no lugar da água. Nosso corpo é formado 80% de água. Você precisa beber água. Pronto. E isso vai te ajudar a desintoxicar. Então, é aquela história. Não é tudo que você pode tomar, nem tudo lhe cabe, e você precisa ter total consciência e controle do que você vai colocar no seu corpo. Porque essa história de que se bem não fizer, mal não faz, não é verdadeira. É mais uma coisa para desmistificar. Sabe? Perfeito, perfeito. Em relação a essa questão, você falou da inflamação, né? Uhum. Claro que o marketing ele sempre vai explorar, né? Dores e desejos. Sim. Né? O céu e o inferno. Isso. O meio do caminho não interessa muito. Não. É morno, né? É bem morno, que é morno não vende. E não vai trazer lucro. Não sim. vai trazer lucro. Nada contra o lucro. Não, de jeito nenhum. Mas, obviamente, o lucro ele pode ser obtido de maneira ética, de maneira que gere, de fato, um resultado esperado para o seu cliente. Né? E quando a gente, eu acho que, para analisar o porquê de se demonizar demais a inflamação, né? Uhum. Ou de se popularizar esse nome, talvez venha justamente por um apelo de marketing, né?
De pensar, olha, isso aqui vende, porque eu tô falando para as pessoas que elas não sabem que elas estão inflamadas. Você tá muito inflamado agora, você vai ter câncer. A gente trouxe aqui um oncologista para falar sobre isso, né? Açúcar que causa câncer, e ele, olha, não existem evidências científicas que digam que a pessoa que consome um açúcar vai ter câncer. Agora, pessoas que têm hábitos saudáveis de vida, que têm uma alimentação balanceada, obviamente elas vão ter um corpo que vai se proteger melhor, que vai ter imunidade melhor. Aí tem umas questões genéticas que vão influenciar também. Enfim, né? Mas não dá para afirmar categoricamente como hoje muitas pessoas falam, você vai comer esse açúcar aqui agora, você está colocando um pouquinho de câncer no seu corpo, né? As coisas não são tão simples assim, né? Assim como não existe um alimento que engorda ou que emagrece, né? Exato, nada isolado, né? E aí você falou de suplemento, aí eu queria entrar lá. Acho que tem um suplemento que soluciona cada problema, né? O suplemento que te deixa definido, o suplemento que te deixa mais forte. Então, falando sobre evidências científicas e suplementação, o que você pode falar pra gente sobre isso? Você deu um bom preâmbulo sobre essa história aí já pra gente, né? É bom que a gente fique aqui com duas opiniões e a gente tá na mesma página sobre esse assunto. De novo, essa coisa de uma criação de uma demanda de mercado em que, na verdade, para algo que não existe comprovação científica, em que você não encontra resultado. Às vezes o indivíduo tem um olhar de querer se iludir, né? Então, só pelo fato de que eu tô tomando umas gominhas ali, essas gominhas, e eu tô sabendo que aquilo vai realmente melhorar o colágeno da minha pele, eu tô acreditando naquilo. Não existe nenhum tipo de colágeno, já começa falando disso. Nenhum que você vai tomar por via oral que vai ter efeito na firmeza da pele, por exemplo, que é um anti-envelhecimento. Não tem como. E que vá favorecer o crescimento do cabelo. Então, isso é uma das coisas que está bem popularizado na internet e que não apoia em nenhum artigo científico robusto que tenha sido publicado no mundo. De novo, se você entrar lá, procurar um artigo dizendo que ele vai melhorar... O colágeno, então, via oral, não, mas o colágeno, existem aplicações tópicas ou aplicações Perfeito, existem. Que funcionam? Nessa área da harmonização orofacial, e a gente tem grandes profissionais sérios atuando na área. De novo, sérios existem também muitos, né? E que existe o bioestimulador de colágeno, ele é um produto que vai estimular o seu próprio tecido a produzir um colágeno novo naquele lugar. E aí se tem feito, muitas pessoas têm utilizado o gerenciamento do envelhecimento, né? Que é uma estratégia boa da gente utilizar, à medida em que hoje o tempo de longevidade humana aumentou assustadoramente, os indivíduos vão passar dos 80 anos, né? A expectativa de vida do brasileiro, ela chega... viver 100. Então, não sei você, eu tô fazendo para isso também o meu. A gente faz para isso. E se a gente quer viver tanto, a gente também quer que a nossa pele nos acompanhe. Porque se eu vou ter vitalidade, se eu vou estar agachando para brincar com meus netos no chão, eu também quero que a minha pele se sustente um pouco mais, porque a gravidade, ela como é que eu digo? Implacável. Ela é implacável, né? Da hora que a gente nasce, ela não para de atuar, e os tecidos, eles vão cair, porque eles são biológicos e eles vão envelhecendo. Então, a gente trabalhar nesse gerenciamento é uma boa e isso funciona. Agora, você tomar um suplemento oral, objetivando de que esse colágeno da pele pare de cair, isso não existe realmente. Então, é mais uma falácia na internet. Creatina. Eu tô perguntando creatina porque eu já ouvi muito falar assim, creatina é o suplemento mais estudado do mundo e é o único que, de fato, assim, se você tiver que investir, o seu dinheiro é o que você investiria. Sim. De fato é isso? Eu tô reproduzindo aqui os influencers da maromba, ou de fato existe esse tipo de estudo mesmo, que confirma o uso da creatina não só para o músculo, mas para o cérebro? Perfeito. Existe sim, e é isso mesmo. A creatina, de fato, é essencial para o nosso organismo e faz muita falta na cognição à medida em que a gente vai envelhecendo. Então, não é uma coisa exclusiva de que um indivíduo que está na academia, que está com maromba, fazendo sua maromba e objetivando fazer uma mudança corporal apenas deve usar. E ele vai se beneficiar disso, todos os indivíduos vão se beneficiar com vitalidade, com disposição, mas especialmente a saúde do cérebro ela vai ser extremamente bem afetada. A gente sabe que com a passagem do tempo vem as demências. Então, se a gente pode trabalhar a favor delas, creatina é um suplemento extremamente bem estudado por estudos robustos ao redor do mundo. Qual é o problema da creatina? Né? É a produção dessa creatina. São os locais que estão produzindo essa creatina. O nível de vigilância sanitária que se consegue chegar, a gente tem um setor de vigilância sanitária que é excelente, mas pouco pessoal, para conseguir chegar na ponta de todos os locais que são realmente produtores, né? Recebem ali o seu alvará, eles estão em funcionamento legal, mas ao longo do tempo eles vão mudando aquilo, vão mexendo aquilo, mexem nos produtos que chegam como matéria-prima e adicionam outras coisas. Você deve ter visto há pouco tempo
nesse ano, que produtos comprados de marca, que eu não posso nem dizer aqui, mas é só jogar na internet que vai encontrar facilmente. Pela grande rede Amazon, por exemplo, muitos, eles não tinham selo de segurança da Anvisa e eles não poderiam estar sendo vendidos. Eram produtos fabricados clandestinamente em outros locais, que copiavam o rótulo exatamente igual daquela marca que é confiável e que tem selo, por exemplo. Então, o risco que a gente corre tem muito a ver com isso. É a coisa do mercado paralelo, em que muitas vezes a gente não controla. A conversa da creatina ser perigosa para o organismo faz todo sentido, quem ainda tenha isso em mente, porque a coisa de uns 10, 12 anos atrás, o conhecimento que se tinha da creatina ainda não era muito avançado, ainda não se tinha debruçado tanto sobre ela, e se tinha muito medo de que ela fizesse uma sobrecarga renal e que levasse. Como o primeiro estudo foi feito, hoje já se sabe de que ele tinha alguns vieses e que então não tinha uma robustez metodológica muito grande para afirmar o que ele afirmou, mas ele colocou, de fato, todo mundo em alerta no sentido de que aquilo fazia mal para os rins. E essa é a informação que acabou ficando ali, naquele momento. Eu acho que serve de alerta para que todo mundo não vou fazer, vou esperar, mas à medida em que a coisa foi evoluindo, hoje a gente sabe que é bem seguro e a maior parte dos médicos, eles recomendam que se tome creatina se você tiver que escolher um suplemento para te ajudar. Eu lembrei agora do ovo, né? O ovo já matou, aí depois ele virou o melhor alimento, depois, né, toda hora... Que maravilhoso, é isso mesmo. Na minha época, crescendo então na década de 90 ali, meu Deus do céu, a gente ia comer um ovo, 2 ovos por semana. Era mais ou menos isso aqui que a gente podia fazer. Meu Deus, eu como 4 ovos por dia. Claro que eu tenho 2 gemas. 2 ovos eu tiro as gemas, né? Então, mas hoje a gente sabe que ovo é um superalimento e que ele não tem a capacidade de mexer no nosso colesterol, né? Que se pensava sobre isso há muito tempo. O grande vilão de que fazia o indivíduo ter hipercolesterolemia era o consumo exagerado de ovo. E hoje a gente usa ovo como aliado todo dia. Até os cardiologistas não estão nem limitando a quantidade de ovo que você quer. Você pode comer a quantidade de ovo, claro, não vai fazer frito em uma barra de manteiga, encher de sal e comer. Aí você também dá... Olha, eu acho que você não precisa, assim, opinião aqui do usuário da manteiga. Faz um teste em casa. Primeiro, tem uma balança, né? Sim. 2 gramas de manteiga não vai matar ninguém. E 2 gramas de manteiga, você consegue untar a frigideira. Untar. Sim. Porque eu acho que o azeite não fica tão gostoso. Muda o sabor um pouco, aí você né? Você dá uma raspinha assim, bota ali, fritou, já fica aquele gostinho da manteiga. A manteiga é saudável. Aí eu lembro que eu fui no interior esses dias, e aí pedi pra menina que trabalha na casa lá da minha sogra. O ovo nem tocava na panela. Porque tava boiando. Ele nada mesmo. Exatamente. Você vê que ele vai pulando assim na panela. Assim, né? E fica até ruim, eu nem gosto desse sabor. Também não. Você só vê a gordura, né? Você não consegue desfrutar do alimento. Eu lembro numa época em que, inclusive não existiam redes sociais e tal, e que existiam poucas lojas de suplemento. E aí você chegava na loja, o vendedor, não, esse suplemento aqui ele foi feito. Porque esse suplemento ele vai cuidar da gordura que está na sua perna. Esse aqui é um suplemento. Rapaz, era tanta especificidade. E aí naquela época, pô, beleza, eu vou comprar. Se tomava um mês, não dava resultado nenhum. Claro que mas se acreditar nesse conto, né? Enfim, e a gente recebeu aqui um cara que eu sempre falo em todo episódio, porque é o meu nutricionista e também ele que prescreve os meus treinos. E ele tem uma história muito interessante, porque ele é educador físico, antes de mais nada, fisiologista, depois era um grande profissional, depois saiu da área, foi ser empresário, ganhou 40 quilos, e no começo da pandemia ele passou por um episódio super complicado, em que ele ficou sem os movimentos dos braços, das pernas durante alguns dias, e aí mudou, instalou, perdeu 40 quilos, sabe, assim, é um exemplo, todo dia eu entro no Instagram, ele tá lá, 4 e pouca da manhã, e eu nem sei porque que eu falei de perrone, eu acho que eu falo de perrone todo dia aqui, mas eu ia dar um exemplo. Você tá falando sobre o suplemento que o indivíduo queria... Sobre o suplemento. Quando a gente começou o trabalho, ele falou, Riva, você não vai tomar nenhum suplemento. Você vai comer arroz, feijão, você vai comer, você vai ficar saciado, entendeu? Esquece suplemento. Porque às vezes você acha que não, você toma um scoop de whey, e aí se você botar mais alguma coisa, uma fruta, dá 200 e tantas calorias. É metade de um prato do seu almoço isso aí. Né? Então, não vou mentir, viu, Perrone? Um beijo pra você. Mas 8h30 da manhã, quando eu vejo você comendo carne, arroz e feijão, às vezes eu fico assim... É meio difícil pra gente acostumar, né? Mas fome eu não passo. Sim, entendeu? Então é interessante a gente entender que é muito mais simples, né, do que parece. Não tem nada milagroso, né? Não tem... É comida. É a gente se alimentar do alimento. É comer a comida. Exato. Tá aí um grande nutricionista para dizer isso, como outros que a gente tem competentes na internet que afirmam o tempo todo. Se você pode e quer
investir em algo a mais, o teu nutricionista vai, e eu sou fã da profissão do nutricionista, tá? Professora do curso de nutrição também, então tenho muito orgulho dos nutricionistas. E então você pode fazer com ajuda, bem indicado, bem direcionado, com as quantidades corretas, né, para você fazer uso disso aí. Então funciona bem, mas é necessário para que você chegue no seu objetivo? Não é necessário, porque você tira do alimento. Né? A gente falou de suplementação, não sei se entra aqui, porque eu acho que né? Suplementação, talvez o ômega 3, coenzima Q10, resveratrol, esses produtos, como é que eles... o que a gente já tem assim de comprovado na utilização de suplementos, nas estratégias aí, tanto para desinflamação, enfim. Mas o que você pode falar pra gente, se é que, né? Eu tô aqui largando as perguntas pra ela, eu não combinei nada com o Joyce, não. Tem nada combinado, não. Nada combinado. Batendo um papo aqui. Mas assim, o que você acha desse tipo de adendo à alimentação? Vamos voltar só um pouquinho, que você puxou aí o gancho da inflamação, e eu fiquei doida para falar sobre isso também, né? Bora! Que é mais um assunto que me toca, e toca os nutricionistas, e a gente fala muito de rede social, que a gente está inserido nisso o tempo todo, né? Então a gente vê muito falar o tempo inteiro de que o indivíduo está inflamado, e que você tem que batalhar e lutar contra essa inflamação, né? Vamos diminuir a inflamação do seu corpo. Você está muito inflamado. Você está sentindo isso? Dor de cabeça, cansaço, exaustão, né? Você está muito inflamado. Vamos diminuir sua inflamação, não é isso? Se eu estiver errado aqui, vocês me ajudam. Já ouvi muito isso. Ouvi muito isso. Esse é o discurso mais difundido. Tá cansado, tá exausto, não consegue se movimentar. Vamos diminuir sua inflamação. Tá muito inflamado. O que você vai fazer para você deixar de ficar inflamado? E aí vamos combater essa inflamação à torta direita. Ao ponto de que o indivíduo fica patologicamente ligado numa inflamação que, na realidade, não existe. Vamos explicar melhor, tá? Porque inflamar é uma condição básica do ser humano para se defender de qualquer agente agressor. É fungo, bactéria, protozoário, popularmente chamado de vermes, qualquer um. Qualquer agente agressor ao nosso organismo, para que a gente consiga responder e se livrar, para que a nossa imunidade consiga, de fato, ganhar essa batalha contra o agente agressor, a gente precisa, como base fisiológica, de inflamar o organismo. Então, a inflamação ela é positiva. O primeiro ponto, então, é uma das coisas que eu mais detesto ver na rede social, e eu passo o vídeo imediatamente, assim, porque quando você olha, e aí é isso, que eu fico bastante, eu diria, chateada com isso, né? Que é você dar voz a essas pessoas que estão trazendo desinformação, porque o público se agarra nisso, né? E se agarra nisso e ele vai comprar tudo que aquele indivíduo está oferecendo ali, como se aquilo fosse salvar e resolver a vida dele, quando, na verdade, ele muitas vezes não tem nenhum problema. Tem gente que tem inflamação elevada, tem indivíduos que têm doença reumática, em que, de fato, tem uma inflamação do organismo que é muito superior o tempo inteiro. Claro que tudo que você sabe que está muito desregulado vai te trazer doenças, pode ser ameaçador e é ruim para você. Mas se fala disso como uma coisa de beber água mesmo, que você tem que estar o dia inteiro, o tempo inteiro, tudo que você faz desinflamando seu corpo. Isso é muito ruim. A gente precisa da inflamação. Sem inflamar, a gente não se protege contra isso. Então, acabar com essa história de que eu tenho que atacar a inflamação é ruim, porque ela não é ruim, na verdade, né? É a história do que a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio do podcast. Ai, meu Deus, meu filho tá com febre, eu preciso imediatamente. Começou a febre. Não é febre ainda, né? Mas só porque olhou no termômetro, deu 37, nossa temperatura 37, 37,5. Deu 37,6, já tô dando o remédio na boca da criança. Não permite que o sistema imunológico desse indivíduo responda. Porque aumentar a temperatura, o que é? É você justamente recrutar toda a sua resposta imunológica. Aquela célula, aquele anticorpo reconhece, aquela célula vai criar cópias daquele soldado que reconheceu aquele agente agressor. E para isso a temperatura tem que aumentar, como se fosse um forno. Precisa subir um pouco essa temperatura para eu conseguir produzir a quantidade de cópias de defesa que eu preciso. Então, a febre ela é benéfica. Agora, eu preciso monitorar essa febre. Se essa febre passa realmente de 38,8, é uma febre que aí ela já vai trazer alguns prejuízos, porque nosso corpo trabalha na temperatura ideal, e quando você faz temperatura muito elevada, as proteínas denaturam. Quer dizer, elas se degradam. Então, se eu não controlo essa temperatura, eu vou estar destruindo as minhas próprias proteínas e, claro, vai gerar uma série de problemas para esse organismo. Mas é preciso deixar que essa febre ocorra, que essa febre aconteça. Então, eu queria trazer esses dois contextos aqui, já que você falou de inflamação, porque eles me tocam também como mãe, né? Um assunto também de quem é pai se interessa muito. E quem é pai de primeira viagem, então, acho que é pior ainda, porque, meu Deus do céu, tem uma febre, já começa aquele catarro, você já começa a ficar, meu Deus. É um desafio, né? É um desafio. Mas né? aí, voltando para essa coisa que você fala de coenzima Q10, ômega 3, B12, né? Resveratrol. Isso, assim. Então, de novo, a gente tem bons produtos que são produzidos, a gente tem alguns que são
melhor absorvidos esses produtos sintéticos, que são semelhantes ao que a gente consegue pegar do alimento, em que a gente tem boas taxas de absorção. Mas, no geral, a melhor absorção do organismo ela vem através do alimento. Claro que como a gente come, não é uma dieta mediterrânea, onde na dieta mediterrânea se come muito mais peixe, a gente tem muito mais acesso ao ômega 3. Sim. A gente tem uma dieta mais pobre. E claro que o ômega 3 é muito benéfico de se tomar. Ele é muito bem descrito e muito seguro. Quando você tem aquele selo, você tem produtores que têm um selo com baixa de metais pesados, porque metais pesados eles são neurotóxicos, se acumulam ali como mercúrio, por exemplo, né? Se acumulam nas nossas células neurais e nunca mais elas saem do nosso corpo. Então, é preciso escolher e ser bem orientado para usar um ômega 3 que ele seja de alta qualidade e que seja limpo de metais pesados, né? Mas é um suplemento fantástico e essencial para a gente, especialmente que não faz uso dessa dieta mediterrânea e que a gente não tem realmente. Porque é um óleo essencial para que a nossa cognição funcione, né? A bainha de mielina ela é formada de gordura de ácido graxo, ômega 3, e a gente precisa dele. Se juntar, então, um bom uso de creatina com esses suplementos e, obviamente, bons hábitos, certamente você está fazendo algo de bom para o seu corpo, né? Para sua sanidade. Não está jogando seu dinheiro fora também. Né? Sobretudo porque a gente falou, se a gente está dizendo que a expectativa de vida é maior, a gente vai começar a enfrentar problemas que há 50 anos não se enfrentava. Pessoas com 80, 90 anos, a gente vai ter que estar lidando com outras coisas. Tem aquela frase, né? Todo mundo só não tem câncer porque não viveu o suficiente para ter câncer. Já ouvi isso aqui. Teve um oftalmologista aqui que conversou com a gente, você só não vai ter catarata porque você não viveu o suficiente. Em algum momento você vai ter catarata. Né? Exato. Então tem esse lance. E é isso mesmo. E aí, puxando para minha sardinha aqui, né? Que eu fiz ali o bacharelado com ênfase em genética. À medida em que a gente vai criando cópias das nossas células, e a gente está fazendo isso o tempo todo na renovação dos tecidos, né? Uns mais, outros menos, o tecido da pele mesmo, o tempo inteiro a gente está renovando, mais chances você tem de que aquelas bases que vai se lembrar ali do segundo grau, que são aquela escada em dupla hélice do DNA, em que quando vai gerar uma cópia de um para o outro, erros aconteçam. A gente quando está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes a gente erra nesse Ctrl-C, Ctrl-V, né? No teclado. A gente digita errado e não consegue colar de volta. Sim. Quando a gente está copiando um texto à mão também, de uma página para outra, a gente faz rasura, passa um traço. E esse mecanismo biológico também padece desse tipo de erro, e esses erros eles vão se acumulando ao longo do tempo. E aí, se junto com isso você também tem maus hábitos, obviamente que entra aí também a epigenética, que são os fatores ambientais atuando na genética que você já tem de base, e esses fatores podem botar alguns genes para dormir, ou também, por outro lado, acordar genes que estavam adormecidos. Então, alguns genes que são congênitos que estão adormecidos ali, eles permanecerão adormecidos desde que você também faça a sua parte. Mais ou menos isso, a grosso modo, para dizer, né? Então, sim, o câncer costuma se entender, e claro que os jovens não estão livres disso, né? E a epidemiologia nos mostra, mas, obviamente, ele é muito mais frequente à medida em que a gente vai seguindo na linha da vida e envelhecendo, né? Porque os erros vão se acumulando ao longo desse processo, é natural. Felipe, você tem um abridor de... Você sempre traz. Eu sempre esqueço de a gente tomar nossa kombucha aqui. Você gosta de kombucha? Adoro kombucha. E é excelente para microbiota intestinal, perfeito, hein? Aí, ó. E esse aqui é 0 calorias. Olha, e nem sabia que existia. Pois é, você vai provar agora aqui. Que nosso maravilha. Patrocinador Gula Fit. E o que é bem legal é que quando a gente fala de... Eu queria tocar num assunto polêmico aqui, porque eu falei do 0 caloria, eu lembrei da Coca Zero. e hoje a ideia vamos falar de Coca Zero. Eu já vi também muitas... demonizar demais, deixa eu te servir aqui, por favor. Demonizar demais a Coca Zero. E também já vi alguns nutricionistas falando que não há nenhum estudo científico que comprove que é cancerígeno, enfim, que realmente uma pessoa que toma Coca Zero, na verdade, ela vai engordar mais, enfim. O que você poderia falar pra gente aqui da Coca? Eu tô falando Coca Zero, eu tô falando refrigerante zero, né? A Coca não patrocina o nosso podcast, então, nem a Pepsi, então a gente não tem aqui. É porque eu gosto de tomar Coca Zero. O uso moderado, né? Eu acho que já deve ter muitos estudos sobre o refrigerante e tal, né? Mas você tem o refrigerante zero, que deve ter uma série de adoçantes, né? E você tem o outro que é entupido de açúcar, né? O que é pior, né? Ir pro adoçante e ir pro açúcar. E o sódio, tem um lance do sódio também que o pessoal fala muito, né? Interromper rapidinho esse episódio
para agradecer o nosso patrocinador, a Gula Fit. Se você ainda não conhece a linha de produtos saudáveis da Gula Fit, saiba que você pode contar com kombuchas 0 calorias e doces de leite também, que são deliciosos. Então, você vai ver aqui no link da descrição desse vídeo o site e o perfil lá no Instagram da Gula Fit. Não deixe de conferir. Então, delícia, viu? Que bom. Adorei a kombucha, por sinal. E o pior é que eu só tomo depois do episódio, então o pessoal não consegue ver minha cara de satisfação. Não consegue, né? Mas eu adorei. Olha, essa coisa do refrigerante é o seguinte. Você me pergunta, tomar um com adoçante ou tomar cheio de açúcar? Aí os nutricionistas vão falar muito melhor do que eu, tá? Então eu vou falar aqui do ponto de vista da bióloga, pesquisadora em área de saúde, enquanto os nutricionistas podem se aprofundar sobre isso. Mas eles vão sempre dizer pra gente assim, depende do seu objetivo, né? Você não tem problema com açúcar, você não tem problema de controle de peso. Geralmente eles indicam que tome com açúcar. Porque muito embora ele seja mais calórico e tenha mais açúcar, e a gente sabe dos malefícios do açúcar em excesso, mais uma vez, né? Não vai ser um refrigerante que você vai tomar de forma moderada, que vai te trazer um malefício enorme. Quando você compara o refrigerante tradicional com açúcar, do ele com 0, que é adicionado de adoçantes, geralmente o tradicional ele sai ganhando. Então seria a preferência de você tomar com açúcar. Por quê? Porque a quantidade de produtos que é adicionado nesse 0 é muito maior. Então, eu vou dizer bem arbitrariamente aqui, porque nem todos são assim. Mas o tradicional com açúcar tem uma lista de 9 ingredientes, por exemplo. Aí você vai olhar o 0, ele tem 15. Tô extrapolando aqui, tá? Só para ser exemplo. Mas é assim mesmo, tá? O tradicional tem menos ingredientes e o 0 tem uma lista muito maior. Porque ele vai precisar se utilizar de artifícios da indústria para que isso fique palatável, já que eu não boto o açúcar, certo? Então, eu vou ter muito mais aditivos. Além de ter aditivos que são adoçantes, e que muitos adoçantes, de fato, eles são indutores da carcinogênese, que é indução do câncer, em altas quantidades, em grandes concentrações, eles estão adicionados ali. Então, é importante que você faça o consumo informado do que você está colocando no seu corpo. Da mesma forma, quando a gente toma um medicamento. O medicamento tem a bula, porque ali você está assinando um contrato de que você entende do que você está tomando e do que aquilo pode ter como efeito no seu corpo também. É importante que a gente leia sempre isso. Então, o refrigerante, ele é ruim porque ele é aumentado em sódio, o 0, né? Porque ele tem uma lista de ingredientes enormes e esses ingredientes, eles interferem no nosso metabolismo. Obviamente que ele sempre vai preferir, você está em processo de emagrecimento e você quer tomar um refrigerante, isso vai te fazer bem, você vai tomar uma lata no sábado, outra no domingo, não vai trazer nenhum problema nenhum pra você. Agora tem um indivíduo que acorda. É que tem gente que é assim, né? O cara não toma, é que nem o cara do chá lá, ele não toma água, não ele bebe só toma água, só toma refrigerante, gente. Da hora que acorda, da hora que dorme. Claro que esse indivíduo vai ter problema, né? Então, na verdade, é bom senso, é adequação. Se com chá ele tá tendo problema... Imagine aí, com refrigerante. Um refrigerante desentope pia, gente. Então, assim, a gente gosta, a gente vai tomar. É que nem o álcool hoje. Hoje saiu, 2024, uma publicação muito robusta. Tem muita publicação acerca do consumo do álcool, né? E o álcool social, ele sempre foi sendo defendido, que tem lá os seus pontos positivos. Afinal de contas, você toma uma taça de vinho, você tem ali o que você chamou a atenção, resveratrol, que é antioxidante, que vai nos ajudar na proteção das veias e artérias, enfim. É bom até para a saúde do coração. Sempre foi falado isso. Chegamos agora em 2024, com o nível de avanço científico e tecnológico que a gente tem hoje, e a informação, ela não é muito feliz para quem gosta de beber socialmente. Não é muito feliz. Por quê? Não existe nenhuma dose de álcool seguro para se tomar. Nenhuma. Qual é a dose de álcool seguro? 0. A gente vai ficar feliz com isso, que a gente gosta de tomar uma tacinha de vinho? Não. Eu vou tomar consciente, que eu vou sair, vou escolher o dia, vou tomar uma taça de vinho, vou ficar feliz, no outro dia vou acordar com dor de cabeça, não vou querer malhar porque não tô conseguindo, tô deprimida. E tudo isso é efeito do álcool, que tá sobrecarregando ali o nosso fígado, o nosso organismo tá realmente ali deprimido por conta da presença do álcool, mas a gente gosta do efeito que ele dá. Eu escolho tomar bem naquele dia. Mas você sabe que ele vai realmente, cumulativamente, prejudicar a sua saúde cognitiva e todo o seu metabolismo. Então, é sempre uma escolha. Sendo bem informado, é sempre uma escolha que a gente faz. Né? Toma seu refrigerante 0, que seu nutricionista lhe orienta a tomar, que você gosta, porque você não está tomando da hora que acorda, da hora que dorme. Então, adequação, bom senso e adequação na vida, acho que resolve tanta coisa, né, Rivalinho? Exato. É que nem um docinho, né? Acho que quando você cria muita restrição, a tendência é quando você sai da linha é sair de um jeito pior, né? Fica difícil da gente conseguir manter, né? E aí eu falo isso também no lugar de uma pessoa que teve uma infância, talvez bem próxima à nossa, ali na década de 90, em que os nossos pais não tinham a quantidade de informação que se tem hoje sobre a alimentação das crianças. E aí o marketing, que a gente falou um pouco disso aqui, né, das indústrias alimentícias,
sempre foram muito fortes e dominantes. Não existia rede social nessa época. É bom falar, porque o jovem está assistindo aqui, não tinha rede social. Né? O que saía no jornal e na televisão era verdade absoluta tomada por todo mundo. Então, naquela época, se dizia que você não pode comer ovo todo dia, todo mundo obedecia. Era o que a medicina entendia naquela época. Então, naquela época, o que a indústria dizia? Uma das grandes indústrias está aí até hoje, né? Que um danoninho vale por um bifinho. Você cresceu ouvindo isso? Eu não lembro. É da nossa época. Claro Um danoninho, danoninho, mas... aquele danoninho que tem muita gente que adora, né? Tem uma aparência assim, rosadinha. Sim, claro. Um potinho é todo bonitinho, gente, né? Parece coisa de criança, assim, bem fofinho. Pois então, vale por um bifinho. Agora imagina você. Cadê o nutricionista que você falou aqui? O que ele vai dizer pra gente? Aquele danoninho cheio de aditivos que são disruptores endócrinos, que alteram o funcionamento do metabolismo. Enfim. Substitui um bife. Um bife. Nossos pais estavam fazendo por mal? Não, eles estavam mal informados. Estavam usando o que tinham ali, né? A ferramenta que tinham. Eles fizeram com todo o amor do mundo. Mas quantas vezes eu não quero almoçar? E toma aqui, minha filha. O seu danoninho que vale por um bifinho. E a gente cresce dessa forma, isso tem consequências. Infantil, praticamente. Perfeito. E isso tem consequências diretas. Então, eu venho de uma geração em que grande parte luta com a obesidade e com o peso, porque entrou o produto ultraprocessado de forma muito explosiva no mercado. E se você olha essa curva, é até importante a gente botar isso, se alguém pedir nos comentários, está disponível na internet você colocar a entrada na indústria alimentícia de ultraprocessados. E a partir ali da década de 90, você vê uma explosão do aumento de peso dessas crianças, né? Porque o ultraprocessado entrou muito nessa época. E hoje você tem uma regulamentação muito mais atenta a isso, de que tem que constar no rótulo a quantidade de açúcar, que tem que constar no rótulo tudo isso. Antes não era assim que a coisa funcionava. Inclusive, eu acho que quando você vai comprar um chocolate, ele já tem um negócio muito grande lá assim, né? Como é que é? Rico em açúcar, gordura saturada. Rico em gordura saturada. Né? Tem os avisos ali. Né? Então, o que a gente consumia nessa época, na verdade? Né? O tempo inteiro ultraprocessado. Lá em casa acabou o leite. Toma aqui, abre uma lata de leite condensado, dilui com água e é o leite. Então, assim, eu tenho muito cuidado. Aí quando eu viro mãe, faz 7 anos só que eu sou mãe, né? Então, e mergulhando nessa coisa do pesquisar, de saber por onde pesquisar, de ser uma interessada, porque eu só sou professora porque eu sou interessada. Se eu não fosse interessada e curiosa para aprender todo dia, a gente não segue nessa área. É a minha visão de professor que se dedica ao ofício mesmo. Então, aí eu mergulho muito nisso, assim. Eu preciso que meu filho tenha experiências. Foi muito difícil para mim, enquanto criança, conseguir gostar de frutas e legumes. Eu conto isso hoje, olhando para você aqui, dizendo com muita satisfação. Não existe hoje, na minha vida adulta, eu consegui passar um dia sem comer 3 porções de frutas, aquele prato de salada e vegetais. No dia que isso não acontece porque fechou o mercado e eu não estava corrido, eu e o marido não conseguimos ir no mercado, a gente sente que não está legal. Isso foi construído por mim mesma, ali jovem, querendo fazer modificações de vida por saber a importância. Eu quero viver velhinha, ficar de cajado na mão, tenho que me cuidar, preciso diminuir peso, que isso não está bom para mim, minha mobilidade, que eu gosto de fazer minhas coisas. Vem de uma consciência. Foi muito difícil, porque eu não tinha isso como repertório da minha casa, que foi fornecido pelos meus pais. Então, eu tomo essa decisão de cuidar da alimentação do João Pedro para evitar que o meu filho venha sofrer como eu sofri. Então, você vê que na minha casa tinha eu e minha irmã. Hoje, vou fazer 45 e ela 47, vai fazer 48. E nós somos, assim, muito diferentes até no alimento, porque eu fui atrás de gostar, de conhecer e de gostar desses alimentos saudáveis. E ela tem uma alimentação péssima. Então, ela só come mesmo ali a carne, aquele carboidrato, enfim. E não conseguiu se modificar. Ela até tentou algumas vezes. Então, eu penso que a gente oferecer isso na infância é que nem tudo aquilo que a gente pode oferecer na infância aos nossos filhos. Você vai oferecer o repertório. Quando ele chegar lá na frente, ele vai poder fazer escolhas conscientes. E é até uma questão de que, se hoje eu tenho informação suficiente para fazer, não fazer é um pouco negligente. Perfeito. Né? Porque é uma decisão informada que a gente faz hoje aqui. Então, aí eu tenho muita felicidade. Você falou, você produz conteúdo na internet, então você deve saber. Produzo, mas curiosamente, a minha produção de conteúdo na internet é muito, assim, voltada para a área da maternidade e da alimentação infantil do meu filho, por uma busca muito pessoal de que ele tivesse um repertório na infância de que eu não tive, né? E eu acho que fica muito mais fácil enfrentar depois, né? Enfrentar no sentido de ter que fazer escolhas, né? Porque, na verdade, a alimentação ontem eu fui pegar minha filha na escola, em vez de ir direto pra casa, fui no shopping pra resolver o problema, eu tinha que comer. Você chega lá, você tem pizza, hambúrguer, deixa eu achar uma coisa aqui que encaixa, né? Você tem que fazer escolhas. Exato. E eu acho que o lance da dieta é você conseguir justamente fazer essas escolhas no momento que você tá lúcido, ou seja, não sem fome, e deixar pronto.
Excelente. Tô falando o ideal, não quer dizer que eu faça isso da melhor maneira. Não, nenhum de nós é perfeito, não. A gente tá sempre lutando, né? Exato, mas eu também vim de um background, vamos colocar assim, que obviamente meus pais fizeram o que eles achavam que era melhor, mas eu pegava assim, meu irmão sempre foi muito comedido na alimentação e eu já fui muito voraz, né? E isso eu carrego até hoje. Então Sim. Eu tenho que estar muito em paz comigo mesmo para estar comendo do jeito certo e tal. E eu percebo que isso tem muito da minha infância, né? Minha mãe brincava, eu morava numa casa, lembra aquelas bolachas recheadas? Eu morava numa casa, então não era prédio e tal. E tinha, assim, do lado da sala de televisão, tinha uma janelinha que tinha um corredor e tal. E ninguém ia naquele corredor, que era tipo um recuo do muro, ninguém ia lá. Sim. E aí minha mãe um dia foi lá limpar, quando viu tinha tinha um cemitério de bolachas lá, e eu só comia o recheio e jogava o resto fora. Então assim, era um negócio assim terrível, né? E é uma coisa que eu desestimulo muito minha filha, que tem 3 anos, de não conhecer o doce. Claro que tem as festinhas de criança, tal, acaba tendo acesso, mas falou, em casa não pode entrar. Porque eu sei o quão difícil vai ser tirar isso. Exatamente. Porque o doce eu gosto, adoro, eu particularmente adoro doce, mas amo. Eu prefiro não comer, porque se eu comer um pouquinho já é difícil segurar a onda. Então imagina. Pouquinho não vai satisfazer, né? Isso é aquela coisa, aquele difícil do limite, né? Complicado. Porque a gente já não aprendeu isso ali. Então quando você diz isso, pra mim faz todo sentido, porque a infância é um terreno que a gente pisa por toda a vida. Verdade. Então o que a gente tem de repertório na infância, a gente vai carregar positivo e negativo, e mais uma vez, a gente nunca tá fazendo isso como crítica aos nossos pais. Não, beijo, pai e mãe. Porque a gente sabe que eles fizeram o melhor pela gente com o nível de informação que eles tinham naquela época. Perfeito. O que a gente está discutindo aqui hoje é um indivíduo ser muito bem informado, a informação está disponível hoje, você sabe da importância que isso tem e você escolhe não fazer, né? E aí precisa da escola estar mandando recadinho, pedindo para poder verificarem, olharem a qualidade alimentar das lancheiras. Porque vocês estão mandando muito industrializado. Eu fico bem feliz lá com a escola, porque quando a gente quer estabilizar a alimentação, é na escola. Ficou doente, não foi para a escola, começa a piorar a alimentação. Vai para a escola, come bem. Impressionante, no caso de Bia, porque eu acho que a ambiência, acho que em tudo isso, né? A ambiência influencia muito. Então eu costumo brincar assim, se você quer prosperar, você tem que estar lá de pessoas que estão olhando para a prosperidade. Perfeito. Se você quer comer bem, esteja com pessoas que estão comendo bem, estão treinando. Se preocupam com isso. Se preocupam com isso, senão vai ser difícil. Perfeito. Lutar contra o ambiente é muito difícil. Muito difícil. Então, esse lance da alimentação, né, da infantil, eu acho que é um tema que deveria ser mais... E parabéns por estar divulgando isso, porque não acho que os pais fazem porque são negligentes de fato, mas porque é uma luta, né? Você tem várias lutas. Quem tem criança pequena sabe. Poxa, hoje não quer ir com a farda. Poxa, será que eu vou ter essa luta para ir com a farda? Tá bom, não vai com farda. Olha, não quero comer brócolis. Bia adora brócolis, graças a Deus. Não, Pedro também. Não quer comer brócolis. Poxa, hoje eu não vou lutar essa luta. De fato, é muito cansativo e você vai cedendo essas batalhas e aí quando você olha, você perdeu a guerra, né? Porque não conseguiu construir esse alicerce do que é uma alimentação saudável, princípios, valores, enfim. Eu acho que a gente tem que ser feliz com nossas escolhas, né? Mas a gente precisa pensar como adultos, né? E é isso que você fala aqui, eu vejo dessa forma. Que existem escolhas que são inegociáveis. Em que sentido? Não é que a gente não vai ser flexível. Sim. Flexível é essencial na vida de qualquer pessoa, em qualquer coisa que a gente faz. Incluindo, aí nutricionistas, mais uma vez, vocês me ajudem aqui, que vocês nos ensinam que a flexibilidade é importante para você conseguir manter hábitos saudáveis, não é isso? Então, a gente fala sobre isso aqui, mas, entretanto, todavia, eu não vou comer feijão. Hoje a gente teve essa batalha lá em casa, mais uma vez, ele tem 7 anos. Não é chegada a feijão. Certo, mas a gente precisa comer feijão. Você sabe por que a gente precisa comer feijão? Aí ele já traz o contexto. Porque é um nutriente que só o feijão tem. Então, filhote, vamos parar de toda vez que tem feijão, você falar alguma coisa. Porque 2 vezes por semana a gente vai ter feijão em casa e você vai comer. E eu não quero repetir isso todo dia. Tá bom, mamãe, ele vai lá e come o feijão dele porque é inegociável. Você pode até não ser seu alimento preferido. E aí eu aproveito para ensinar outras coisas, Rivalino, porque é aquela história de que eu fico um pouco preocupada como professora. De verdade, assim, você deve ter enfrentado isso em sala de aula. A gente tá falando de crianças aqui de 7 anos no meu contexto. Talvez aí a sua você trouxe pra mim que ela tem eu dava aula no final anos, né? A minha filha tem 3, mas quando eu estava na sala de aula, eu dava aula pro último semestre do curso de Direito. Pronto. Então a gente tá falando de gerações diferentes, perfeito, mas que cabe a gente refletir sobre isso. Da gente fazer na geração dos nossos filhos o que a gente não viu acontecer na geração dos nossos alunos quando a gente estava ensinando na nossa sala de aula ali. Então esses alunos da geração dos anos 2000 ali, que eu peguei muito em sala de aula, o tempo inteiro, hoje até percebo melhor um pouco nisso, pior em outras coisas. Cada geração tem isso, né? Um conflito geracional.
Mas é entender de que a gente tem que fazer o que tem que ser feito da primeira vez, bem feito e sem reclamar. Então, um mantra que eu uso lá na minha casa dessa forma: filho, você acha que a mãe só faz o que gosta? Então, a gente precisa saber impor limites que são inegociáveis, porque eles vão encontrar isso na vida e eu preciso ensinar na minha casa, porque senão ele vai achar que ele vai poder negociar tudo com o professor dele. E eu tenho essa carinha de anjo, auto-intitulada aqui no podcast que eu tenho carinha de anjo, mas meus alunos dizem: Pro, com essa carinha de anjo sua, a gente fica achando que vai te ganhar, não te ganha. Meu apelido sempre foi Capitão Nascimento. Não vai subir ninguém. Porque assim, eu sou super flexível, mas é aquilo, a gente tem horário para começar, e horário é uma questão de respeito. Perfeito. E se você chega muito atrasado toda vez e mata a avó, e mata o tio, mata todo mundo para justificar a sua ausência, você está deixando claro de que isso para você não é uma coisa importante. Então, eu não sou obrigada também a depois voltar tudo para você e nem tirar sua falta, fazer de conta para a coordenação de que você estava presente num lugar em que você não estava, que não é importante para você. Não, Pro, mas não significa que não seja importante. O seu comportamento me diz diferente do que o que você fala. Então, faça o seu, bem feito, da primeira vez, para não ter que repetir. E sem reclamar. Então, acho que a vida do adulto é isso e a gente tem que ensinar na infância, né? Para que eu não pegue lá na frente, na sala de aula, um menino que acha que tem direito a fazer tudo, que a gente já chega nesse contexto da rede social quero sentar na janela. Eu ia falar isso agora. Eu tava só esperando para falar isso agora. Diga aí, Felipe, eu quero sentar na janela. Rapaz. E aí eu acho muito curioso essa polêmica ao redor. Eu não tenho o que discutir, gente. Eu queria tanto abraçar aquela moça que estava na janela. Que pessoa resiliente, maravilhosa, que não levantou, porque talvez eu saísse que eu não estava mais aguentando ela daí no meu juízo. Ela tava com fone de ouvido, inclusive, né? Maravilhosa. Ela tira assim, faz assim, né? Gente, eu fiquei fã dela. Como é que ela fez a egípcia, né? Fez a egípcia e fez linda, né? Eu fiquei muito fã dela. Porque, veja, já pensou se agora todo lugar, uma viagem que você se planeja, que você poderia comprar com antecedência, escolher o que você vai fazer, você vai pedir a pessoa pra sair, porque meu filho quer. Pronto. Rivalina, eu recebi, você enfrentou algumas coisas, você não tá trazendo aqui, mas eu recebi já, pai de menino barbado, pra se formar num curso de enfermagem, que tinha perdido na minha matéria, eu sou professora de parasitologia, né? Perdeu em parasitologia, veja, doença parasitária, altamente frequente num país como o Brasil, que é um país em desenvolvimento, né? E aí perdeu em enfermagem, não queria nada com o Brasil, nada. Chega no final do semestre, penso que não, entra um pai, todo de paletó, na minha sala, eu tava lá cuidando do diário, o aluno não tirar dúvida, todo mundo com muito respeito, ele entrou, teve a coragem de advogar a favor do próprio filho, o que era que eu poderia fazer para ajudar o filho dele. Seu filho perdeu na matéria, não tem o que fazer. Tudo que eu podia fazer durante o semestre, eu fiz. Fiz de verdade, a gente faz pré-teste, um teste antes das aulas começarem todos os dias, a gente fez questões comentadas em sala, eu tive aqui pra gente tirar dúvida. Seu filho só chegou tarde todos os dias, não sabia do assunto, não participava do pré-teste, não fez nenhum trabalho que foi feito. Mostro tudo pra ele. Veja bem, Pro, é porque você é muito novinha. A vida vai te ensinar lá na frente. Veja bem, vamos conversar direitinho. O que é que você pode fazer? Então, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Então, se a gente se preocupa realmente de colocar limites, de lembrar que além da gente, para além de nós, os nossos filhos vão ganhar esse mundo. E se não tiver limite, fica muito difícil. No fim das contas, eu não fiz nada, né? E pedi para ele a gentileza de que ele fosse na coordenação conversar, apesar de saber de que a autoridade da disciplina era minha e que a faculdade não tinha poder de gerência sobre isso. Poder de gerência sobre isso. E o aluno foi reprovado. E esse aluno foi reprovado e fez a matéria 2 vezes de novo comigo. Mais 2? Mais 2 vezes. Então ele fez graduação, mestrado e doutorado comigo. Esse estudante. Na mesma matéria. Mas sabe de uma coisa? E foi muito interessante que ele se transformou nesse processo. Um professor adora ver uma transformação acontecer, né? Sim. E se tornou um aluno brilhante. Eu falo isso de boca cheia, assim. E talvez, por ter esse pai que foi ali, não querer deixar o filho se frustrar, ele não tivesse se formado essa pessoa brilhante que ele foi. E ele conseguiu trilhar o caminho dele. E, para além disso, insistir. Na época, tinha na casa um outro professor de parasitologia que estava chegando. Ele teve a chance de se matricular com outro e ele continuou a fazer comigo, né? Então, assim, ganha meu respeito. Ele mesmo ganha o próprio respeito por si mesmo, né? Para enfrentar suas dificuldades. Sem querer polemizar demais esse assunto, que eu gosto, existem, acho que saiu um estudo com 800 gestores de negócios lá nos Estados Unidos falando que 4 a cada 10 não contratariam profissionais da geração Z. Por quê? Por uma série de motivos. Desde, por exemplo, ir para entrevista de emprego com pai e mãe, a não saber se comunicar, Perfeito. Né? A não saber inclusive se vestir da maneira adequada para o evento, né, da entrevista.
Então, e a culpa de fato não é nem da geração Z, não, é da geração que formou a geração Z, né? Então a gente também tem que fazer uma meia-culpa muito grande muito também, grande, né? sem dúvida nenhuma. E entender o seguinte, que é uma batalha, vamos colocar assim, a nossa geração vai perder essa guerra geracional, porque é a mão de obra que vai estar disponível, então a gente precisa entender o que a gente tem que fazer para, não vou dizer acolher, mas forjar, né? Preparar essa geração, e não é algo fácil, né? Não. Tem muito choque, é difícil depois que você viu a vida de uma forma na infância, na adolescência, na vida adulta, alguém tentar te mostrar que a vida é um pouco diferente, né? Mas, tá cristalizado ali, né? Exatamente, é complicado. É mais ou menos isso. Mas começamos falando sobre bactéria, sobre... Já chegamos aqui. Esse assunto aí, se deixar, a gente conversa bastante também. Bom, o último assunto que eu queria tratar com você aqui, Joyce, a gente falou sobre criança, sobre imunidade, enfim, né? E talvez na criança, não sei se é para criança ou para os pais da criança, né? Mas é um tema mais sensível porque me parece que algumas crenças podem ir sendo derrubadas. Vou explicar melhor a minha fala. Eu sempre acreditei que criança tinha que estar remelenta mesmo, sempre achei que criança tinha que ficar doente. Isso antes de ser pai, né? Depois você é pai, você passa por umas internações e aí qualquer sinal de doença você já começa a ficar desesperado. Treme assim o joelho. Treme, exatamente. Então, assim, hoje, né, eu sei que existem linhas muito diferentes de atuação, pensamentos diferentes e tal, sobre, por exemplo, suplementação, homeopatia, e a gente está falando um pouco aqui sobre, foi profilaxia bacteriana, como é que é o mesmo termo que a gente estava usando? Antibiótico profilático. Antibiótico profilático, né? E você vinha falando que, de fato, existem estudos recentes sobre isso, que apontam, de fato, a eficácia, né? E, de fato, é muito chocante. Falar, seu filho vai tomar antibiótico durante 30 dias, né? Eu tô falando porque eu passei por isso recentemente. Se você puder falar, se você achar que, né, que deve falar sobre isso também, como que você encara, né, essas quebras de paradigma, e como que os pais têm que estar atentos, em quem confiar, porque cada um fala uma coisa diferente, a gente fica meio doido. É verdade, é verdade. Essa quebra de paradigma, essa mudança de modelo, né, Rivalino, eu vejo com bons olhos, porque eu acho que a gente só evolui quando a gente questiona esse modelo, quando a gente olha para esse modelo e fala assim, o que mais eu posso fazer de diferente para talvez melhorar isso? Senão a gente continua sempre no mesmo lugar. É aquela velha história que está bastante batido também em rede social, o seu lugar de conforto não vai te fazer crescer. É mais ou menos isso. Então eu vejo com bons olhos essa quebra de paradigma, tendo os cuidados que a gente falou muito aqui e que vale a pena repetir de novo. Saber com que profissional você está falando, se esse profissional ele é registrado no seu conselho de classe, se tem algum tipo de registro de cassação, de processo contra esse indivíduo, sobre o que foi, se ele tem especialidade, se ele tem um registro de especialidade, que é outra coisa, o registro profissional é uma coisa, o registro de especialidade é outra coisa. Quando a gente fala de saúde, a gente precisa ter os credenciais, a ficha técnica e o currículo daquele indivíduo. Não é em rede social que vai aparecer. E aí, meio que pegando o gancho sobre o que você falou sobre a regulamentação das redes sociais, tem um jeito até mais simples, provavelmente não fizeram ainda porque não há interesse e vai gerar investimentos maiores que no momento não seja interessante. Mas os botões que se criam tanto, que você cria hoje e você vai para outra rede vizinha. No Instagram você tem um botão que você clica e você vai para o Threads, por exemplo. Por que não você ter um botão em que você clica e você abre o currículo Lattes do profissional de saúde? O currículo Lattes é um currículo que todo profissional de saúde tem que ter, e lá tem tudo dele, que é gerido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Ciência do Brasil, né? E ali você pode consultar aquele indivíduo em que universidade ele se formou, e você vai, então, acessar o conselho de classe a partir dali, jogar o nome dele completo, jogar a documentação daquele profissional e ver se ele está registrado, se ele é um cirurgião plástico, se ele está habilitado para realizar cirurgia plástica, ou se ele está com o registro suspenso. Né? Tô falando disso porque é uma das que mais aparece na rede social com problema. E você, só um parêntese, semana passada teve um paciente que morreu na mesa de cirurgia plástica, e eu sigo um advogado nas redes sociais, que é uma referência pra gente lá no escritório, e ele fez um alerta, olha, esse profissional, ele tem 20 processos por erro médico contra ele. Não é um. Porque perceba, ter um processo, 2, 3, ter um processo contra você não é um problema. Sei. Então você né? pode Mas você ter falar sobre 20, isso. Né? Alguns com condenação, então realmente é um ponto aí a se destacar realmente. Isso vai aparecer na rede social? Não, de jeito nenhum. Então, muito provavelmente, o que acontece hoje é que o indivíduo sente que o Instagram virou um local de informação segura. Isso não é verdade.
é uma vitrine, onde o indivíduo, de fato, tem um microfone, a gente pode ter acesso a informações, mas precisa criar o hábito de checar, fazer a checagem, né? E esse é o ponto. Porque provavelmente o indivíduo, antes de fazer a cirurgia, como já aconteceu vários casos que eu mesma acompanho enquanto pessoa ali, de pessoas que escolheram seus profissionais de cirurgia plástica, que o Brasil é líder em cirurgia plástica no mundo, esse é o número de saúde, é super importante para a gente saber disso, escolheu no Instagram. E alguns desses profissionais, eles não estão habilitados para realizar a cirurgia plástica, não são associados ao Conselho de Classe de Cirurgia Plástica. Isso, por si só, deveria ser chocante, mas como ele está mostrando resultados de sucesso ali na rede, alguns deles saíram uma matéria, não muito tardiamente, no Fantástico, mostrando isso. Que ele tinha em torno de 40% de erro médico nas costas acumulado. Isso não é pouca coisa. Não, de fato. Mas ele só está mostrando o viés de mostrar naquela janela, que é a minha vitrine, isso é o que vai dar certo. Ninguém vai mostrar o que dá errado. Ok, isso também. Mas eu preciso saber a que profissional eu estou indo, que gabarito ele tem. Então, vejo com muitos bons olhos a coisa da quebra do paradigma. E você traz aí o exemplo do antibiótico profilático, né? E aí, para a gente dar um contexto, o que é um antibiótico profilático? A gente sabe que, geralmente, quando o indivíduo está com infecção, que precisa tomar infecção bacteriana, precisa tomar antibiótico, que antibiótico é para doença bacteriana, por isso que o indivíduo, se tiver Covid, não vai adiantar tomar antibiótico, porque é a doença viral, né? Então, antibiótico é para bactéria. E então, esse indivíduo, geralmente, as crianças ali fazem otite, e aí demora muito, com muito catarro no nariz, aí acaba fazendo sinusite. E aí, vamos entrar com antibiótico. Aí faz 7 dias, a depender do quadro que tiver, não melhorou ainda, vai precisar estender para 14, né? Mas toma todo dia aquela dose de 8 em 8 ou de 12 em 12, a depender de cada caso. Porque esse tipo de periodicidade de tempo tem a ver com o período em que a bactéria se multiplica, em que aquela colônia de bactéria conseguiu gerar novas daquela. Então, você precisa obedecer esse intervalo de tempo, porque a droga, quando chega, mata essas novas que nasceram. E aí, no ciclo seguinte, a mesma coisa. Então, dessa forma, você consegue debelar, acabar, combater essa infecção, né? Que o corpo sozinho não foi capaz de conseguir combater. E a gente precisa usar o fármaco. E ele entra e é muito bem-vindo, né? Mas a gente tem que ter cuidado com o antibiótico, porque a gente tem bactérias importantes no nosso corpo, que vivem no nosso corpo, que nos ajudam a manter a saúde, principalmente no intestino aí. E quando a gente faz antibiótico terapia, a gente tira as bactérias que estão causando a doença, mas a gente também tira as bactérias amigas. E o nosso corpo fica frágil, a resposta imune não fica muito boa, enfim. Então, a estratégia do antibiótico profilático, ela é bem recente, né? E ela chega para justamente mostrando de que para esses casos em que o indivíduo está fazendo ciclos de antibiótico e ele não está melhorando, quer dizer, ele fica melhor uma semana, vai voltando esse catarro todo de novo, e aquele biofilme vai se formando ao redor do ouvido, no nariz, enfim. Você pode fazer o uso do mesmo antibiótico, e esse antibiótico vai ser usado dia sim, dia não, durante a semana, e aí ela vai definir se vai ser 30 dias ou 3 meses a cada caso, né? Então, o indivíduo fazer uso 3 meses de antibiótico terapia, dia sim, dia não, abaixa a dose. E aí você consegue realmente finalizar, acabar com uma infecção que seja crônica, que tenha cronificado e que esteja sendo recorrente. É uma estratégia muito nova, em que causa estranheza para a gente como pais. Recentemente, meu filho precisou usar, e ele levou 6 meses fazendo infecção de repetição, e aí já ia ser elegível para cirurgia de ouvido. O último recurso foi fazer o antibiótico profilático, a gente levou uma imunologista séria, e ela conversou sobre isso, que tinham saído estudos recentes. Eu fui pesquisar, porque eu não dou um passo sem pesquisar absolutamente Você nada. certamente tinha o domínio do que estava lendo, né? Então fica mais fácil. Qual era a robustez desse estudo, o que é que estava sendo dito ali realmente. E aí os números são muito bons em termos de eficácia e de efetividade. E aí a gente começou a fazer, mas foi assustador, assim. Porque ele, a completar 30 dias, ele já estava visivelmente melhor. E ele fechou os 3 meses e está, assim, maravilhoso. É uma estratégia muito boa e que as pessoas vão começar a ouvir falar. E tem essa dificuldade também do uso do antibiótico, que acho que a geração dos nossos filhos está usando muito mais antibiótico do que o que a gente usou, né? Eu me sinto super receosa quando fala que vai usar antibiótico. Porque cada vez que a gente usa antibiótico, a chance da gente não responder muito bem a uma próxima infecção dessa é maior, porque as bactérias vão criando resistência, a chamada resistência bacteriana, né? E a gente ouve falar que os indivíduos estão fazendo infecção hospitalar por superbactérias. Já ouviu falar sobre isso, né? Com toda certeza. São bactérias de difícil controle, porque o ambiente hospitalar está sendo desinfectado o tempo inteiro, então só restam ali bactérias que são muito resistentes, que conseguem sobreviver ao processo de desinfecção. E quando elas se multiplicam e deixam descendentes, é muito difícil de você conseguir, com os antibióticos que a gente tem hoje, que elas já são resistentes, você conseguir matar esse tipo de bactéria. Então, elas costumam fazer infecção hospitalar
e fazer infecção generalizada nos indivíduos, né? Essa é uma grande batalha moderna que a gente tem hoje, que é não conseguimos correr com a produção de antibióticos, novas terapêuticas, com a velocidade com que as bactérias criam resistência. Então, por isso que a gente pede tanto cuidado no uso de antibiótico, só tomar em último caso, ser muito bem avaliado, porque a gente já enfrenta isso hoje. Isso não é um problema de amanhã, é que nem o meio ambiente, que já está aqui hoje o problema. É a mesma coisa, a gente enfrenta um problema das superbactérias hoje. Então, eu vejo com muito bons olhos, mas a gente precisa ter critério em tudo. O antibiótico profilático é ótimo, mas o uso recorrente de antibióticos, como vem sendo feito o tempo inteiro, precisa ser muito bem avaliado para evitar efeito colateral. Né? Bacana. Bom, já batemos um papo aqui 1h15 já, né, Felipão? Pô, a gente, se deixar, a gente fala bastante. Professor, um problema. Mas por nossa experiência, 1 hora é um tempo legal aqui. Tempo bom, mas certamente, quem sabe, né? É aquela ideia que você deu, em vez de fazer um bate-papo com 2 pessoas aqui, a gente começar a trazer mais gente para gerar debate. 4 pessoas, já fica a minha sugestão. A favor do antibiótico, contra o antibiótico. Diga aí. Um fala uma coisa e fala outra. Eu não vejo bem assim. Né? Mas eu acho que eu acho que pessoas inteligentes, elas têm a capacidade de ouvir a opinião contrária, né? Perfeito, discordar, né? Discordar e respeitar. Aprender. Exato. A gente só aprende, às vezes, quando o discordante vem pra gente e nos coloca na posição de desconforto. Exato. Eu também acredito muito nisso. Joyce, muito obrigado, tá? Mais uma vez, por ter topado e bater esse papo aqui com a gente, tá? Apesar de eu ter puxado vários assuntos diferentes, você sempre escapuliu das perguntas aqui muito bem, e para mim foi muito, muito bacana como pai, como cidadão até, né, poder aprender contigo, e já fica o convite para próximas oportunidades, para a próxima temporada, né, a gente vai ter em breve aí uma pausa aqui no Saúde e Direito, mas muito obrigado mais uma vez, foi ótimo. E é isso, se quiser deixar um último recado para quem nos assiste aqui, fica à vontade. E eu que agradeço, eu não vi o tempo passar, né? Você sabe disso, o professor não vê o tempo passar, a gente começa a conversar e se deixar, se ninguém chamar para o intervalo, a gente continua. Então, agradeço muito o convite, foi muito bacana esse momento aqui com vocês, a gente falar de direito, a gente falar de saúde, falar de educação. Estou à disposição para qualquer outro momento, vai ser um prazer. Bacana. Obrigada. E você que ficou aqui até o final, não se esqueça de curtir, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, mande para o papai e a mamãe. Eu acho que qualquer pessoa, mas papai e mamãe, porque eu acho que foi bem interessante aqui para os pais de primeira viagem, para as mamães de primeira viagem, e até quem não é de primeira viagem também, porque acho que quando o assunto é filho, cada filho é único e tem as suas nuances. E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Até a próxima, Felipe. Muito obrigado. Até mais.